Vem para mais um momento de conhecimento da verdade que liberta, aonde você tem a sua mente esclarecida pela exposição e a comunicação da verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar e libertar e trazer o homem para Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. E nesse momento, quero trabalhar com você a importância do Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus. Qual a promessa do Evangelho para a humanidade? Qual o chamado do Evangelho para a humanidade? Qual a importância do Evangelho para a humanidade? Então vamos trabalhar isso para que a gente entenda o que é o Evangelho. Por que crer no Evangelho? Então nós vamos trabalhar agora, nesse momento, comunicando a você essa importância do Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus é a revelação de Deus para a humanidade, por onde Deus dá ao homem a esperança do conhecimento para o caminho de volta a Deus. O Evangelho de Cristo Jesus é a revelação de Deus que traz para o homem a esperança da salvação, aonde o homem vai ver o que Deus fez por ele. Porque Deus operou esta obra de salvação pelo homem. Por quê? Primeiro, gente, é importante entender que se você não tiver o conhecimento da sua situação de perigo, você nunca vai buscar o socorro. Alguém só procura um médico se estiver doente. Alguém só vai procurar um socorro se estiver em perigo, se ele tiver a consciência do perigo. Não, eu preciso de um médico, eu estou em perigo, eu preciso ir para o médico. Ninguém vai até Jesus no propósito verdadeiro que tem que ir a ele se não entender o perigo que está na situação terrível. Então até isso o Evangelho nos mostra. O Evangelho ele mostra para nós a situação que estamos de perigo. E ao mesmo tempo ele mostra a esperança. Ele mostra o caminho da saída desse perigo. Ele mostra o socorro, a salvação para o homem ser livre do perigo que está. Então é o que eu sempre digo. Ninguém vai procurar salvação se não entender o perigo da condenação. Então o Evangelho, ele vai tratar isso na vida humana. O Evangelho é a luz de Deus, que vai iluminar a mente do homem para o homem ter o esclarecimento da sua situação. O diabo não deixa o homem ver a situação espiritual que ele está. O diabo só trabalha no homem a necessidade do corpo. O diabo só leva o homem a ver as coisas desta vida. Onde o homem está preso, preocupado, ansioso, buscando resolver os seus problemas secular deste mundo aqui. O povo quer casa, quer carro, quer cura do corpo, quer ser livre da enfermidade do corpo. Isso é importante. O povo quer resolver seus problemas seculares, de necessidade deste mundo. Mas o Evangelho, escute isso, ele não trata dessas necessidades. O Evangelho de Cristo Jesus, ele não nos mostra a esperança de solução de problemas nesta vida. O Evangelho de Cristo Jesus, o que ele nos convida a ver, o que ele nos proporciona de solução, é para os nossos problemas espirituais em relação a Deus. É isso que a humanidade precisa ser advertida com a verdadeira pregação do Evangelho.
A promessa, o chamado do Evangelho é para uma vida com Deus, é para uma reconciliação com Deus, é para a salvação, é para a absolvição de pecados. A promessa e o chamado do Evangelho não é para ninguém ir a Jesus para resolver seus problemas seculares. Infelizmente, esse Evangelho anátema que se prega só mostra às pessoas as coisas da terra. Convida as pessoas para resolver problemas seculares da vida aqui. E o verdadeiro Evangelho não nos chama para essa situação. A promessa do Evangelho, a esperança do Evangelho, não é para melhora de vida neste mundo. É para uma melhora de vida com Deus. Está entendendo isso, irmãos? Então, eis o problema. Porque esse Evangelho anátema que se prega, que Paulo vai dizer que é um Evangelho que se prega, inimigo da cruz de Cristo quem prega esse Evangelho. Esse Evangelho anátema, que enche igreja, que leva o povo a viver escravo, fazendo obra, penitência, sacrifício, atrás de bênção. Esse Evangelho é anátema. E tais que pregam esse Evangelho são inimigos da cruz de Cristo. Paulo vai dizer isso, Filipenses 3, 18 ao 20. Então a gente logo tem que entender o compromisso que nós temos de pregar o Evangelho. Nós que somos pregadores, vocacionados para comunicar a verdade do reino de Deus ao mundo, nós temos que ter a consciência, o entendimento de levar essa mensagem como ela é. A essência da mensagem do Evangelho é espiritual. É para tratar da necessidade espiritual do homem. O Evangelho, o que é o Evangelho, irmão Wellington? O Evangelho é uma informação que vai trabalhar o nosso conhecimento espiritual. Vou repetir. O que é o Evangelho, irmão Wellington? O Evangelho é uma informação de Deus, a revelação de Deus, que vai tratar conosco da nossa necessidade espiritual. O Evangelho vai nos comunicar a situação espiritual que nós estamos. Em relação a Deus, julgado, condenado, correndo o risco de seguir ao juízo. O Evangelho trata disso. O Evangelho vem nos advertir dessa situação. O Evangelho vem nos advertir do perigo que estamos de condenação. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho mostra a esperança. A esperança da salvação. Para que nós possamos ter essa salvação. E essa salvação é uma necessidade de todo ser humano. Ah, não, mas eu não preciso ser salvo porque eu não faço mal, eu sou bonzinho, eu vivo na religião, eu já sou religioso, sou praticante, sou zeloso, sou devoto, eu amo a minha religião, estou lá todo dia, participo dos trabalhos, dos rituais, dos cerimoniais, participo dos trabalhos de obra de caridade, eu não bebo, não mato, não roubo, não fumo, eu não preciso. Meu amigo, o Evangelho nos revela que toda a humanidade está dentro de um juízo e condenação, independente da religião que o homem viva, das práticas que ele pratique, da posição social que ele está na sociedade, independente da cor da raça, da religião, todo ser humano está condenado. O Evangelho é a esperança de salvação para todos. Por isso que Jesus vai dizer, vão por todo mundo, em todo lugar, pregar o Evangelho a todas as criaturas, pessoas, ser humano, que precisam ouvir a mensagem de esperança, para que ele encontre o caminho da salvação e seja livre da condenação
que ele já está. Isso é o Evangelho. É a informação de Deus que ilumina o nosso entendimento, que está obscurecido pelo diabo, que não nos deixa ver a realidade da nossa situação espiritual. O diabo não quer que ninguém acredite em condenação. O diabo não quer que ninguém acredite em juízo. O diabo não quer que ninguém acredite no que o Evangelho mostra de salvação. E quando alguém acredita, o diabo manipula. Quando alguém entende que precisa de salvação, ele cria caminhos falsos para as pessoas se dirigir para buscar salvação pelos caminhos falsos, para que a pessoa continue no juízo. Porque esse é o trabalho do diabo com os seus demônios na humanidade. Manter o homem dentro de maldição, indo a juízo. Essa é a obra de Satanás. Manter o homem na mentira, julgado e condenado. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, tirar o homem da mentira, libertá-lo e livrá-lo da condenação. É isso que a Bíblia diz, que o Filho de Deus foi trazido à terra, enviado pelo Pai, para desfazer as obras do diabo. A obra da maldição é a obra do diabo, que prendeu o homem nessa maldição. O diabo ele quer que o homem continue preso, escravo, no pecado, julgado e condenado, indo a juízo. Jesus veio para desfazer essa obra, libertar, salvar, transformar, restaurar o homem e salvar o homem da culpa do pecado, do juízo do pecado, da condenação do pecado. Jesus veio para remir os pecados do homem, para libertar o homem, justificando ele e levando de volta a Deus. Essa é a obra de Cristo. É o que o Evangelho nos mostra. Então o diabo ele não quer que o homem tenha o conhecimento da verdade. O que é conhecer a verdade? É conhecer a sua situação espiritual, é conhecer a sua condição que você está diante de Deus, é conhecer o único meio que você pode sair dela, é conhecer a forma com que você pode encontrar a salvação, o meio, é conhecer a porta de acesso a Deus, é conhecer o caminho para Deus, para você sair dessa condenação. Esse é o conhecimento da verdade que você precisa. Não só você, eu e toda a humanidade. E é isso que o Evangelho faz. Ele ilumina o nosso entendimento para esse conhecimento. Mas o diabo trabalha para que o homem não creia na verdade. Por que isso? Para que o homem não seja salvo. O próprio Jesus disse isso. Lucas 8:12. Jesus vai dizer que o diabo ele trabalha para tirar a palavra do entendimento do homem, para que o homem não receba, não entenda a palavra. Por quê? Para que o homem não se salve crendo na palavra. Mas que palavra é essa? A palavra de Deus, o Evangelho. Esse é o trabalho do diabo. E Paulo vai dizer, 2 Coríntios 4:4, que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Qual o objetivo do diabo estar cegando o entendimento das pessoas? Ou seja, tirando das pessoas o conhecimento do Evangelho. Pervertendo no entendimento das pessoas o Evangelho. Qual o propósito do diabo em fazer isso? Para que o homem não tenha sua mente iluminada pela luz do Evangelho de Cristo. É isso que a palavra revela. Então a importância do Evangelho para toda a humanidade, para que sejam esclarecidos, conheçam a verdade e creiam, para encontrar essa salvação pelo conhecimento da verdade, que nos leva à salvação. Porque o Evangelho é uma informação, é a revelação de Deus, que mostra ao homem o meio da salvação, a esperança da salvação. E esse meio de salvação que o Evangelho mostra, essa esperança da salvação que o Evangelho mostra, não é igreja, não é ritual dentro de igreja, não é batismo,
não é guardar sábado, não é viver dentro de um sistema religioso, não é viver ativismo religioso, não é viver legalismo religioso, não é viver caridade, obra de bondade, de justiça, de religião. Não é esse o caminho que o Evangelho mostra para o homem ser salvo e para o homem encontrar Deus. O Evangelho é a informação de Deus, a revelação de Deus, nos mostra a esperança, o caminho, a porta de salvação. Não é uma igreja nem rituais, é Jesus. Jesus, para a gente crer nele e guardar a direção que ele nos deu para manter e se conduzir na vida com Deus, em Jesus e por Jesus. É isso que o Evangelho mostra. O Evangelho não leva ninguém a viver nenhuma dessas manifestações, dessas formalidades que o povo vive na religião. O Evangelho não ensina ninguém a estar dentro de nenhuma igreja, a viver nenhum ritual, a praticar nenhum sacrifício, porque tudo já foi feito por Jesus. É só crer nele e se converter a ele pela palavra dele e andar. É isso que o Evangelho mostra. O Evangelho mostra que aquilo que era impossível para o homem, Jesus cumpriu. Aquilo que o homem não poderia fazer para chegar a Deus, aquilo que era impossível para o homem buscar para chegar a Deus, Jesus veio para realizar, consumar, fazer. Tudo já está feito. O homem só precisa agora ter um ato de fé, uma atitude de fé, a ação da fé. Que ato é esse, irmão Wellington? Que atitude de fé é essa, irmão Wellington? Que ação de fé é essa, irmão Wellington? É viver dentro de uma igreja, nas crenças, nos dogmas, nas penitências, nos flagelos. A minha fé em Deus tem que ser vivida, consagrando e devotando minha vida em trabalho e formalidade de igreja. Essa é a ação de fé, irmão Wellington? Essa é a fé para viver com Deus? Não, não. A ação da fé para ser aceito por Deus, a atitude da fé, por onde você vai alcançar o dom de Deus, é você crer no Evangelho e se converter a Jesus, que mostra o alvo para você dirigir tua vida, olhando como a esperança que é Jesus. A atitude, a ação da fé que o homem quer, que o homem precisa, aliás, para Deus dar a ele o dom gratuito, é a fé em Cristo, que vem pelo ouvir o Evangelho. A fé em Jesus, ela não é por meio desse sermão religioso vivido pelo povo dentro de igreja. O povo nunca vai conhecer e aprender de Cristo dentro desses ensinamentos que os homens estão dando nas igrejas. A fé em Jesus, ela não vai ser gerada na sua vida, no seu entendimento, no seu interior, por esses sermãos que vocês estão ouvindo aí dentro desses ambientes religiosos. A fé em Jesus, que leva o homem a ser salvo, ela só vai ser gerada pelo ouvir o Evangelho. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, o Evangelho. E pela graça sois salvo, mediante a fé. Quando tu ouve o Evangelho e tem a fé, acredita na mensagem do Evangelho e se converte na direção dessa mensagem, tu alcança o dom gratuito de Deus. É isso. O Evangelho é isso. O Evangelho mostra essa verdade. O Evangelho mostra essa grande necessidade da humanidade. Não é de vida boa, de prosperidade, de vitória, de conquista nesta vida. É de esperança de salvação. É isso que o Evangelho mostra, irmãos. É a esperança que traz para o homem encontrar a salvação. O Evangelho nos proporciona essa esperança. O Evangelho nos convida a buscar a solução desse problema. O Evangelho nos mostra a esperança para resolver esse problema terrível que está na vida do homem, chamado pecado,
juízo, condenação. O Evangelho nos mostra isso, irmãos. Essa é a mensagem que temos que pregar para o povo. É isso que o mundo precisa ouvir. O mundo não precisa de tanta religião. O mundo não precisa de tanta manifestação de evento de Deus. O mundo não precisa de tanta caridade. O mundo não precisa de tanto sacrifício, tanta crença, tantos credos e dogmas religiosos que faz o homem acreditar que vão chegar a Deus. Porque nada disso leva você a Deus. O que você precisa, o que a humanidade precisa, é só do Evangelho, da mensagem. Porque você só vai chegar a Deus não é por nenhuma igreja, não é por nenhuma vida de igreja, não é por nenhuma crença, nem credo, nem dogma de igreja. Você só vai chegar a Deus por fé. E essa fé, pelo ouvir o Evangelho, crendo no Evangelho, no que ele ensina. É aí que gera a fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é a fé que o mundo vive nas suas religiões. Cada um na sua crença, cada um na sua doutrina, nos seus princípios de Deus, na sua vida de Deus. Não é essa fé que leva você a Deus. Não é a fé que te escraviza no sistema católico romano. Não é a fé que te escraviza no sistema religioso evangélico. Não é a fé que te escraviza no sistema religioso de Mormons. Não é a fé que te escraviza no sistema religioso Testemunho de Jeová, onde vocês estão vivendo subjugado, consagrando e devotando suas vidas, centralizada dentro desses ambientes, subjugado com regra, com norma, tarefa, obrigações, compromisso, como se fosse a vida de fé, a vida santa, a vida com Deus, dentro desses ambientes, por meio dessas crenças, desses princípios, desses valores. Não é isso que vai levar você a Deus. Não é por nenhum desses caminhos de religião nenhuma. O Evangelho não mostra nenhum desses caminhos para o homem viver com Deus. A fé que leva o homem a ser aceito por Deus é a fé que vem pelo ouvir o Evangelho, que leva o homem a Cristo. O Evangelho não leva o homem a ninguém, a nenhuma religião, a nenhum lugar, a nenhuma outra coisa dessa que o povo está indo, vivendo e praticando em nome de Deus. O Evangelho nos leva a Cristo por fé, naquilo que está revelado, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele consumou, para a gente crer nisso e se manter fiel a Ele, andando pelo que Ele ensinou, pela palavra dEle, pela doutrina dEle, aonde estamos edificando a nossa vida com Deus. Não é de vida dentro de igreja, é alicerçada em Cristo, pela palavra dEle. Que nós temos que estar buscando conhecer e prosseguir. A vida com Deus é questão de conhecimento, para andar com entendimento naquilo que Ele nos mostra, que está revelado por Cristo, pois o Evangelho é a revelação de Deus, que veio por Cristo para nós, aonde a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É pregar o Evangelho consciente, dentro daquilo que ele revela para o povo. É conduzir o povo dentro daquilo que o Evangelho mostra. Não é levar o povo a nenhum outro lugar. Não é escravizar o povo dentro de ambiente. Não é fazer do povo negócio. Não é prender o povo em regra, em dogmas, legalismo religioso. É levar o povo ao conhecimento da verdade, para o povo ser liberto. A libertação espiritual, mental, o Evangelho é quem nos traz. O Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para salvar o homem que está em condenação. O Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para tirar o homem das trevas e trazer para a luz. Esse é o poder de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, Paulo, eu te envio a pregar o Evangelho. Para quê? Para que converta os que estão nas trevas à luz. E os que estão no poder de Satanás para Deus. É para isso que tem que ser pregado
o Evangelho. Não é para o povo viver esse movimento de poder de Deus, de milagre, de cura, dentro das igrejas evangélicas. Isso não é o poder de Deus. Isso é ação maligna para tirar você do entendimento do Evangelho, para distrair você com esses movimentos anátemas. O Evangelho não é culto de poder. O Evangelho não é culto de vitória. O Evangelho não é culto de prosperidade. O Evangelho não é esses movimentos de igreja, onde estão lá os profetas, trazendo visão, revelação, decretos. Isso não é o Evangelho. Isso é teatro de Satanás para distrair vocês. Porque Deus convida vocês não é para viver e nem para estar manifestado dentro desses movimentos. Deus convida vocês a ter atenção no ouvir o Evangelho, para receberem o conhecimento por onde vão chegar a ele. Não é por meio desses movimentos que você vai ter o poder de Deus, vai encontrar a vida com Deus, vai ter bênção de Deus, vai ter milagre de Deus. Não é por meio desses movimentos de igreja, nem universal, nem Deus é amor, nem congregacional, nem assembleia, nem batista, nem vitória em Cristo, nem mundial do reino de Deus, nem adventista, nem presbiteriana. O Evangelho não está dentro dessas casas. O Evangelho não está restrito nesses ambientes sob a autoridade dos homens. O Evangelho, ele está sendo pregado por todo aquele que crê em Jesus e é discípulo de Cristo, carta viva de Deus, para levar a informação ao mundo das boas novas. O Evangelho está sendo anunciado por nós, membros do corpo de Cristo, não membros de igreja do homem, não por denominação, instituição, igreja do homem. O Evangelho não foi colocado restrito dentro de um sistema religioso. O Evangelho não é produto de nenhum sistema religioso. O Evangelho não está restrito, centralizado para ser pregado por nenhuma religião, igreja ou denominação. Que esse sistema maldito do inferno religioso faz o povo entender aonde prende o povo. O Evangelho está sendo levado para você agora aqui, pela internet. O Evangelho é levado para você nos ônibus, quando tem um irmãozinho que se dispõe a pregar. O Evangelho é levado para você na rua, nas casas, nas praças. Jesus nunca restringiu a vida dele dentro do templo. Jesus nunca ensinou ninguém a centralizar a vida com Deus dentro de nenhum templo. Ao contrário, Jesus veio mostrando que os homens não encontravam mais a Deus no templo. O templo, Deus, a glória de Deus, já tinha saído há muito tempo do templo. E o povo ainda está buscando a glória de Deus dentro desses templos. A glória de Deus não está em templo, está em Cristo. E todo aquele que crê em Cristo tem a glória de Deus habitando nele como casa, templo e morada de Deus. Não é mais nesses ambientes como era no Velho Testamento. Mas o povo está lá, né? Vivendo na mentira. Por isso que eu digo, todos que estão dentro desse sistema religioso estão perdidos de Deus. Por quê? Porque estão na mentira, não na verdade. Se esse povo tivesse liberto, se esse povo tivesse na verdade, que é Cristo, o Evangelho, o entendimento, a luz de Deus, esse povo não estava escravizado dentro do legalismo religioso. Esse povo não estava centralizando sua vida na esperança de estar vivendo para Deus dentro de igreja. Se esse povo tivesse liberto, esse povo não estavam vivendo esses anátemas, desses movimentos religiosos. Se esse povo tivesse liberto, não estavam com entendimento de adorar a Deus em lugar, de subir monte, fazer pacto, voto, campanha, de buscar a Deus em culto, em ritual. Se esse povo tivesse liberto pelo conhecimento do Evangelho, não estava buscando viver o paganismo, o misticismo,
por esses cultos de unção, de poder, de milagre, se esse povo tivesse liberto pelo conhecimento do Evangelho, não estavam escravizados no domínio e na autoridade dos homens, que escravizam esse povo dentro das igrejas deles e fazendo desse povo negócio deles, onde o povo está lá, como prosélito deles, discípulo deles, praticante, não de Cristo, da palavra, praticante das obras de igreja, da vida de igreja. Se esse povo tivesse no conhecimento do Evangelho, não estava centralizando suas vidas, seu viver, dentro de igreja. Se esse povo tivesse o conhecimento do Evangelho, não estavam consagrando sua vida e devotando seu viver dentro de atividade religiosa de igreja. Estavam estabelecidos na palavra, consagrando sua vida e seu viver, vivendo a palavra aqui no entendimento. Estavam aprendendo de Cristo, buscando cada dia mais o conhecimento de Cristo. Não estavam aí distraídos nesses movimentos, nesses eventos de igreja. Não estavam aí sendo propriedade, garoto propaganda de religião. Se esse povo tivesse conhecendo o Evangelho, esse povo não estava fazendo propaganda de igreja. Estavam pregando o Evangelho, levando o povo a Cristo, não às igrejas, aonde eles estão lá, sendo garoto propaganda de suas igrejas. É chapéu, é camisa, é poste atrás, é tudo engrandecendo suas igrejas, mostrando: eu sou dessa igreja, eu sou dessa igreja, eu sou de Cristo, a propaganda que eu faço é de Cristo. Eu não sou propriedade de nenhuma igreja, não sou garoto propaganda de nenhum ministério ou sistema religioso, não sou prosélito nem discípulo de nenhum pastor de igreja, não sou membro de nenhuma igreja, instituição do homem. Eu sou discípulo de Cristo, membro do corpo, igreja de Deus, corpo de Cristo, e a propaganda que eu faço é do Evangelho de Cristo, pregando a verdade, como aqui você está recebendo agora. Então o Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho nos convida a buscar a esperança dos nossos problemas espirituais, resolver a maior necessidade que nós temos, que é espiritual. O Evangelho não trata de coisas da necessidade da terra. Jesus, quando ele vê o povo vindo a ele, não pelo que ele pode oferecer para a eternidade, mas o povo vinha a Jesus pelos milagres, pela multiplicação do pão, do peixe. Foi isso que estava acontecendo. Muitos seguindo a Jesus por isso, mas não entendendo a necessidade dele. Porque eles queriam Jesus para saciar sua necessidade da vida aqui. Jesus olha para eles e diz assim: vocês me seguem não pelo sinal que vistem, mas pelo pão que perece. Não me sigam por isso, me sigam pela comida que eu vim dar, a vida eterna. Está aqui, João 6, 28. Dá uma lidinha lá. João 6, 26 ao 28. Dá uma lidinha lá. Jesus não veio. Tá bom, Ana Graça? Jesus não veio para essa necessidade. Jesus não veio para saciar a fome de pão e de peixe do corpo. Jesus é o pão do céu, é a água da vida, que veio para saciar a nossa fome e sede de Deus. Veio nos alimentar na nossa necessidade espiritual, para que a gente tenha vida espiritual. O homem, ele precisa ir a Jesus com entendimento. Com entendimento. Eu pergunto, você crê em Jesus? Eu creio, irmão, até os ossos. Para quê? Qual é o teu entendimento de Cristo? Qual é a importância de Jesus para a tua vida? É para manter tua necessidade financeira? É para te livrar dos problemas desta vida?
É para matar teu inimigo? É para te fazer ser soberbo? Eu sou de Cristo, toque-me não. Toque-me não, que eu sou um vaso de Deus. Eu sou de Deus. Se tocar em mim, Deus vai pegar. É para isso que tu crê em Jesus? Para viver tua vida religiosa? Para viver tua manifestação religiosa? Para viver teu ativismo religioso? Para escravizar tua vida e devotar e consagrar tua vida centralizada dentro de religião? É para isso que tu crê em Jesus? Estás perdido, irmão. Estás perdido ainda, pensando que estás vivendo para Deus. Tu tem que crer em Jesus, entendendo qual a tua maior necessidade e para quê e por quê Jesus é importante para você, pelo que você precisa crer nele. Chegou um homem para Jesus e disse: Senhor, manda que meu irmão reparta comigo a herança que o pai deixou. Jesus olhou para esse homem e disse: homem, quem me constituiu para isso? Eu não vim para isso. Jesus não veio para resolver problema secular de ninguém. Ele é o nosso advogado no tribunal divino. Aqui não, aqui procura advogado. Aqui tem advogado para resolver as coisas da terra. Jesus veio para resolver as nossas necessidades, situações com Deus. Ele é o nosso advogado fiel para nos absolver, para advogar a nossa causa diante de Deus, o Pai. Aqui na terra, vai procurar teu advogado não? Para resolver teus problemas nesta vida não? O advogado aqui é para isso. Jesus veio para resolver as nossas necessidades em relação a Deus, irmão. Aí um homem chega para Jesus e pede para Jesus intervir para resolver a questão de herança. Jesus disse: homem, eu não vim para isso. Agora eu vou te advertir. Aí Jesus agora vai advertir este homem sobre a necessidade espiritual dele, contando a parábola do rico insensato, onde Jesus vai dizer que existia um homem rico, que tinha muitos bens, e não tinha nem lugar para colocar mais. E ele colocou o propósito de abrir mais lugares para conquistar mais bem. E este homem vai dizer: eu agora tenho muito para comer e viver por muitos anos. Vou viver a minha vida tranquila. Aí Jesus vai dizer que chega para esse homem uma voz e diz a ele: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tu tem preparado e para quem será? Aí Jesus vai dizer: assim é todo aquele que junta tesouro para si e não é rico para com Deus. Jesus está advertindo este homem da sua maior importância de buscar uma vida com Deus, enquanto ele tem tempo, para que não chegue a hora dele sair deste mundo. É isso que Jesus está advertindo nessa parábola do rico insensato. Está em Lucas. Vá ler, irmão, vá aprender com Cristo. Nós temos que buscar Jesus para o socorro da nossa alma, para que a gente não pereça. Ao sair deste mundo, partir para uma eternidade sem Deus. A vida aqui é temporária. Do que adianta o homem viver preocupado com esta vida? Vai esperar? E não se preocupar com a sua eternidade. Então, que você entenda isso. A importância do Evangelho é trazer a você o conhecimento da sua necessidade espiritual. É para isso que o Evangelho tem que ser pregado. Para divertir o ser humano da sua grande necessidade espiritual que ele tem. Que o Evangelho mostra a solução e a esperança que é Jesus. Então, que Deus abençoe e que você tenha contemplado esta mensagem e sendo esclarecido para você entender a sua necessidade espiritual e ouvir o que o Evangelho nos revela para encontrar esperança na mensagem do Evangelho que mostra o caminho, a saída e a solução desse problema que é Jesus. Amém.